Imagine alguém roubando sua identidade, não para arruinar sua vida, mas para te substituir. Para usar seu nome, gastar seu dinheiro e construir uma vida que parece exatamente com a sua. E então, um dia você desaparece. Em 2008, o corpo de uma mulher foi achado em um apartamento em Barcelona. Inicialmente parecia simples, até a polícia notar algo impossível. A mulher que reservou o quarto e a mulher que faleceu dentro dele estavam usando o mesmo nome. Apenas uma delas era real, e a outra vinha planejando isso há anos. Nossa história inicia em Barcelona, Espanha, com um boletim de ocorrência de desaparecimento. Carlos registrou o desaparecimento de sua esposa, Ana Paz, em 24 de fevereiro de 2008. Ela estava desaparecida desde 18 de fevereiro. Carlos soube de Ana Paz pela última vez quando ela disse que veria uma amiga, mas agora não ia ao trabalho, não atendia ligações nem respondia mensagens, o que preocupava. Bem, a questão é que Carlos teria uma surpresa, porque a polícia já tinha em mãos o caso de uma mulher não identificada. Era algo bem recente. A mulher também foi encontrada em fevereiro de 2008, então a linha do tempo batia com o desaparecimento de Ana Paz. E falando em coincidência, o nome também batia. Uma mulher não identificada foi encontrada morta em um apartamento de aluguel temporário em Barcelona. Ela já havia partido há muito tempo antes que a polícia chegasse ao complexo de apartamentos. Veja, em 21 de fevereiro de 2008, uma faxineira estava apenas começando seu dia de trabalho em Barcelona. Ela limpava os quartos de aluguel, por isso tinha a chave, abriu a porta e entrou. A senhora estava fazendo seu trabalho de sempre. Na verdade, ela nem tinha realmente começado seu dia de trabalho e acabou sendo um dos piores e mais traumáticos dias da vida dela. Quando a pobre mulher entrou na sala de estar, ela ficou paralisada. Havia algo ou alguém na sala e estava imóvel. Era uma mulher. Ela já não estava viva e a cena era assustadora. Tudo tomou outro rumo naquela manhã fatídica. A faxineira deu uma olhada na cena, que parecia claramente uma cena de crime, e saiu correndo para fora, ligando para a polícia e para os responsáveis pelo condomínio. Havia um corpo em um dos quartos, e agora a polícia tinha um caso muito complexo e bizarro em suas mãos. Eles só não sabiam disso ainda. Quando a polícia chegou ao apartamento, inspecionou primeiro o quarto, que parecia comum à primeira vista. Não parecia haver grandes sinais de luta, exceto por uma peruca preta no sofá, algumas botas pretas no chão e algumas joias. Não havia roupas no apartamento. Não havia pertences no apartamento. Nada. Parecia que alguém havia entrado, deixado o corpo e alguns objetos no quarto alugado e depois ido embora. A porta da frente também não mostrava sinais de arrombamento. Havia um copo e uma garrafa de bebida aberta em uma mesa de jantar ao lado. Mas fora isso, o lugar parecia muito limpo, intocado e perturbador. A polícia não tinha como descobrir quem era essa mulher. Em dado momento, chegaram a sugerir que a morte da mulher poderia ter sido auto-infligida. Mas antes mesmo de começar a investigar, a polícia precisava identificar a mulher. Eles recorreram ao proprietário do apartamento e felizmente havia câmeras na entrada. Segundo o proprietário, ele lembra de uma mulher de meia idade, cabelo preto na altura dos ombros, alugando um apartamento em 18 de fevereiro. O nome sob o qual o quarto foi reservado era Ana Paz. Então a polícia chegou à conclusão mais óbvia. A mulher falecida naquele apartamento era Ana Paz. Mas é o seguinte, quando o proprietário olhou para Ana, que estava no apartamento, e para a mulher que lembrava ter reservado o quarto, também Ana percebeu que havia algo diferente entre elas. Talvez isso nem fosse importante, afinal, quem nota detalhes tão pequenos em alguém recém-conhecido? Mas uma coisa era certa, o proprietário não acreditava que a falecida e a mulher que alugou o quarto fossem a mesma pessoa. Era apenas um palpite, mas isso fez com que a polícia mergulhasse numa confusão digna de uma caixa de Pandora. A polícia registrou tudo, voltou e 3 dias depois encontrou o boletim de desaparecimento da esposa de Carlos, Ana. A polícia achou coincidência demais, então chamou Carlos e pediu que ele identificasse a mulher encontrada no quarto alugado. Tragicamente, Carlos identificou positivamente a mulher falecida como sua esposa, Ana Paz, de 35 anos. Era, sem dúvida, Ana. Então,
Ana Paz era estilista em uma empresa. Era casada com Carlos há 7 anos e estava prestes a começar uma família com ele. Ela era bem-sucedida, tinha uma vida confortável e era alegre, otimista e carinhosa. Ela era amigável com todos que encontrava e tinha uma personalidade calorosa e gentil. Ela era determinada e apaixonada por desenhar roupas. Carlos ficou obviamente devastado, especialmente porque foi ele quem teve que identificar sua esposa. Então agora, ele queria respostas. Ele queria saber como ela foi parar ali e o que aconteceu. Ele queria que os responsáveis pelo ataque a Ana Paz fossem punidos. Então a polícia... Bem, eles tinham um caso complicado e confuso em mãos, e os detalhes eram numerosos. A polícia achou vestígios de DNA masculino no corpo de Ana Paz, levando o caso para outra direção. Seria possível que ela estivesse recebendo alguém no apartamento? O DNA foi analisado, e a polícia estava prestes a uma grande reviravolta, pois havia DNA de 2 homens diferentes no corpo de Ana Paz. As coisas estavam ficando ainda mais confusas. A polícia recorreu a Carlos em busca de informações. Ana Paz estava sendo infiel? Carlos sabia de algo sobre isso? Bem, Carlos negou veementemente as acusações contra o caráter de sua esposa. Ana Paz era fiel a Carlos, e em nenhum momento ele suspeitou que ela tivesse relacionamentos extraconjugais com outros homens. Ela era uma pessoa tão íntegra quanto alguém poderia ser, e não havia espaço para Carlos estar enganado. Mas DNA é DNA, então de onde ele veio? Isso vai levar ao possível assassino de Ana Paz? Bem, a partir dessa revelação, assim como do laudo da autópsia, parecia que Ana Paz perdeu a vida em um encontro íntimo e perigoso, possivelmente com 2 homens diferentes. Mas, para confirmar essa teoria, a polícia precisou voltar ao apartamento e buscar mais pistas. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi o apartamento tão limpo. Já haviam notado antes, mas agora o foco estava totalmente na limpeza do local. Parecia que todas as superfícies, cada centímetro daquele apartamento tinha sido limpo. Mas por quem? Os 2 homens cujo DNA foi encontrado poderiam ser os responsáveis, mas ainda é cedo para afirmar. A polícia acreditava que o caso de Ana Paz viraria um caso sem solução rapidamente, pois não tinham nenhuma pista. Isso mudou quando a polícia analisou as transações bancárias de Ana Paz e encontrou algo muito estranho. Porque em 18 de fevereiro, data em que ela foi vista pela última vez, alguém sacou 800 libras da conta dela. Nada alarmante à primeira vista, pois poderia ser a própria Ana. Porém, a polícia confirmou que eram 9 horas da manhã. Eles checaram a linha do tempo de Carlos. Ana Paz trabalhou das 9h às 18h sem sair do escritório, fato confirmado por vários funcionários. Quem estava no caixa eletrônico? A polícia analisou as imagens do caixa eletrônico e ficou chocada. Mulher de cabelos escuros, na faixa dos 40 anos, alta e magra. Não sei se já disse, mas o proprietário descreveu Ana Paz do mesmo jeito, a mulher que reservou o quarto para os 2 dias seguintes. Quando a polícia mostrou essa foto para o proprietário, ele confirmou, sim, essa é a mulher que ele viu, essa é Ana Paz. Então, o que o proprietário estava dizendo era verdade. Ana Paz, que estava na sala de estar, e Ana Paz, que reservou o quarto, eram 2 pessoas diferentes. Mas como? E quem era essa mulher? Tudo isso estava ficando muito confuso rapidamente. Logo depois, a polícia mostrou a foto da nova Ana Paz para Carlos em busca de respostas. E ele realmente sabia quem era essa mulher, e ela não era Ana Paz. O nome dela era Maria Ângelos Molina. Ela era conhecida como Maria Ângelos Molina, ex-colega de trabalho da Ana. E ela era a mesma amiga que Ana deveria encontrar no dia em que desapareceu. Agora, com tudo isso exposto, as 2 Anas, sendo que uma delas na verdade não era Ana, isso estava ficando realmente estranho para todo mundo. Quero dizer, claro, Maria Ângelos Molina era amiga da Ana, e até colega de trabalho em um certo momento. O que estava acontecendo? Por que Maria Ângelos Molina usava o cartão da Ana no caixa eletrônico? E por que ela fez a reserva do hotel em nome da Ana e não no dela? E essa peruca? Digo isso porque Maria Ângelos Molina não tinha cabelo preto até os ombros, mas Ana tinha. Parecia que Andy fazia de tudo para se parecer com Ana. Mas por quê? A polícia precisava falar com Andy para entender seu papel no caso, já que inicialmente não suspeitavam muito dela. Eles só precisavam da versão dela dos acontecimentos, já que ela foi a última pessoa a ver Ana viva. Eles a chamaram para uma entrevista e logo ficaram surpresos com como Andy revelou a vida de Ana.
Segundo Andy, Anna era uma sedutora infiel que mantinha relacionamentos secretos com homens em apartamentos e hotéis. Isso era novo para a família de Anna. Andy disse que o ocorrido com Anna provavelmente foi consequência de seu espírito selvagem e que durante o ato com 2 homens suspeitos e desconhecidos, ela acabou perdendo a vida. Andy agiu como se não estivesse nem um pouco surpresa com isso. A polícia fez Andy pensar que acreditava em sua história, mas não era verdade. E eles também precisavam fazer a própria lição de casa, porque no fim das contas, Anna trabalhava no departamento de RH da própria empresa de roupas dela. Estar nesse departamento dava a ela acesso a registros confidenciais e pessoais de todos ali. E então a polícia descobriu que Andy estava com o cartão de crédito de Anna em sua posse. E ela havia feito vários empréstimos, além de apólices de seguro de vida em nome de Anna, que totalizavam quase 1 milhão de libras. Ela havia falsificado a assinatura de Anna em todos os documentos, e tudo levava de volta a Anna, não a Andy. Tudo isso aconteceu entre 2006 e o final de 2007. Mas por quê? Bem, a polícia pensou só em uma coisa. Andy adorava gastar dinheiro alheio e viu uma oportunidade de enganar Anna com seus truques. E a maneira mais fácil de fazer isso era se passar por Anna no papel e também na vida real. A polícia ficou realmente chocada com o que descobria sobre Andy. O que começou como um rastro documental a partir de imagens aparentemente insignificantes de um caixa eletrônico tornou-se peça-chave no caso de Anna. Andy estava usando a identidade de Anna, suas informações e seu dinheiro para sustentar um estilo de vida do qual ela gostava. Era realmente bizarro porque, para ser justo, Andy não ganhava muito dinheiro. Ela ficava pulando de emprego em emprego. Foi advogada em um momento, depois mentora, depois outra coisa. Ela trocava de emprego com frequência, e quando as pessoas viam o padrão de vida dela, era outra realidade. Andy levava um estilo de vida luxuoso em uma casa em Barcelona, que para mim poderia ser considerada uma mansão. Ela dirigia carros caros, usava marcas de luxo. Mas como isso era possível? Andy não ganhava nem de perto o suficiente para manter uma mansão, muito menos para gastar com roupas, carros e bolsas caras. O que estava acontecendo? Bem, a polícia rapidamente descobriu que a casa onde Andy morava pertencia a um homem chamado Juan Antônio Álvarez Lichtman. Ele era o marido de Andy, mas deixe-me reformular isso, porque ele era, na verdade, o falecido marido de Andy. Andy, de 20 anos, conheceu Juan, de 34 anos, nas férias em Palma de Maiorca. Ele era um empresário argentino de sucesso e era extremamente rico. Mas Andy, por outro lado, era filha de um taxista em Barcelona e não tinha nada além de sonhos de viver uma vida de luxo. Os dois, Andy e Juan, passavam o tempo viajando juntos várias vezes por ano, morando em casas grandes, cercados de empregadas e serviçais e fazendo compras sem pensar em parar. Mas isso era um sonho, uma mentira. E Andy vivia em uma realidade onde mal conseguia pagar as contas. Andy mentiu para Juan, dizendo que vinha de família rica, mas na verdade recorreu ao trabalho sexual para bancar seus gastos caros, sem que Juan desconfiasse. Logo as mentiras dela vieram à tona e Juan descobriu tudo. Mas naturalmente ele ficou furioso, ele ficou arrasado, mas de alguma forma os dois ainda acabaram se casando. Mas logo ficaria claro que Andy nem sequer amava Juan, ela só amava gastar o dinheiro dele. Ela era viciada em gastar. Ela queria tudo, e era tão ruim que chegou ao ponto de a enorme fortuna de Juan começar a desmoronar. E pior ainda, Andy também estava traindo Juan com vários homens, porque ela ainda estava envolvida em trabalho sexual e estava acumulando dinheiro de todas as formas possíveis, usando qualquer tipo de coerção que conseguisse. Bem, Juan finalmente se cansou e queria o divórcio com a guarda total da filha deles. Mas como você já deve imaginar, esse divórcio foi interrompido porque em novembro de 1996, Juan foi encontrado inconsciente em sua casa. A morte dele foi vista como envenenamento autoinduzido, e Andy provavelmente criou uma história sobre Juan estar deprimido e com pensamentos sombrios após descobrir a traição da esposa. Assim, casa, fortuna, carros e riqueza ficaram para Andy, beneficiária caso Juan falecesse. Mas Andy não precisou de luto, pois já havia encontrado um novo homem, um engenheiro químico com quem passava muito tempo. Essas circunstâncias pareceram muito estranhas para a polícia.
A morte de Juan, em um momento muito conveniente, a verdade amarga sobre seu casamento com Andy, além das brigas por dinheiro e o gasto irresponsável dela. Já não era mais coincidência, principalmente com a morte misteriosa de Anna. Mas se não fosse pela morte inexplicável de Anna, a polícia não teria vasculhado a vida de Andy e descoberto todas as mentiras e alguns detalhes realmente perturbadores sobre ela. As peças estavam se encaixando para a polícia e o quadro era assustador. Andy, uma mulher que chamava Anna de amiga, que conquistou sua confiança cega, só estava atrás do dinheiro de Anna e não hesitou em fazer algo ilegal e imoral para conseguir o que queria. Andy era uma mulher gananciosa e materialista, que não mediria esforços para conseguir aquele dinheiro, para ter mais riqueza e mais luxo. E ela não parou porque a polícia agora estava começando a perceber que Andy havia planejado tudo isso para encenar a morte de Anna como se fosse uma noite estranha que deu errado. Mas lembra do DNA de 2 homens que foi encontrado no corpo da Anna? Bem, a polícia enviou para análise, e enquanto estavam mergulhados na vida e no histórico da Andy, os resultados saíram, e o DNA pertencia a 2 homens que eram profissionais do sexo. Agora, eu juro, com cada nova evidência, tudo fica mais maluco, mas a polícia localizou esses homens. E quando mostraram fotos da Anna para eles, os homens não a reconheceram de jeito nenhum. Eles realmente não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles não tinham ideia de quem era Anna. Ela era uma desconhecida para eles. Bem, então a polícia mostrou para eles uma foto da Andy e na hora eles a reconheceram. Eles a reconheceram porque ela pediu algo que os homens não ouviam com frequência. Andy se destacou para eles. Os homens se lembraram de Angela indo até eles e pedindo, bem, não pelos serviços deles, mas pelos fluidos deles. Ela pagaria muito bem a eles, e tudo o que os homens precisavam fazer era dar a Andy o que ela queria. Mesmo sendo um pedido bizarro, os homens não pensaram muito. Então, se você juntar as peças, Andy literalmente plantou o DNA que conseguiu de praticamente desconhecidos no corpo de Anna e fez a cena parecer que ela estava envolvida em relações íntimas com 2 homens pelas costas do marido. Na realidade, nem os 2 homens nem Anna sabiam de nada sobre o plano meticuloso de Andy. Isso só confirmou para a polícia a linha de raciocínio de Andy, e agora eles também tinham certeza de que a morte de Anna não foi acidental, nem a de Juan, aliás. Andy namorava um engenheiro químico que poderia facilmente conseguir para ela a substância tóxica usada em Juan. Some isso às brigas, ao casamento em ruínas e a uma apólice de seguro de vida feita por Andy em nome de Juan, que ela não conseguiu resgatar, graças a Deus. Tudo isso era muito revelador. Todos os sinais estavam lá, mas no momento, os investigadores não podiam fazer nada em relação a Juan. O caso era muito antigo e já havia se passado muito tempo. E seria impossível e muito demorado ligar tudo de volta aos anos 90 e às pessoas envolvidas naquela época. Então, por enquanto, eles só precisavam concluir primeiro o caso de Anna. Havia provas suficientes para condenar Andy por seus atos hediondos e interesseiros. Havia um motivo claro, havia indícios, e havia a própria Andy ostentando o dinheiro de Anna, seus documentos e tudo mais, fingindo ser ela e gastando o dinheiro suado de Anna. Mesmo que Andy tenha lutado até o fim e afirmado que não tinha nada a ver com o ataque a Anna, o caso era claro como a luz do dia. Andy atraiu Anna naquele dia fatídico para um apartamento qualquer, para que ninguém desconfiasse e nada pudesse ser ligado a ela. Ela reservou o quarto em nome de Anna, não no dela, para que não suspeitassem dela. Andy era esperta, mas não a mais esperta, e sua ganância pelo dinheiro dos outros acabou levando-a à queda. Agora, eu realmente não sei o que aconteceu naquele dia, já que Andy não colaborou em nada durante o julgamento ou a investigação, mas acredita-se que Andy adulterou a bebida de Anna e, quando ela ficou inconsciente, consumou o crime. Depois, ela preparou o apartamento para que parecesse mais convincente e de acordo com a sua versão dos fatos. Ela se livrou do disfarce, dos rastros e de tudo mais, e deixou Anna naquele apartamento frio e desconhecido, achando que tinha cometido o crime impunemente e supostamente pela segunda vez. Andy então continuou usando o dinheiro de Anna até ser pega. Foi feita uma análise de caligrafia e as assinaturas falsas de Anna coincidiam com as de Andy. Roubar o cartão de crédito de Anna, sua identidade e todas as suas informações pessoais, tudo isso se encaixou e tudo era simplesmente assustador. Isso realmente faz questionar se pode confiar em alguém.
e ainda não está claro se Ana sabia de tudo isso ou não. Considerando que Andy foi demitida recentemente, você se pergunta se isso tem a ver com ela talvez ter roubado o documento de identidade da Ana. Ana conferiu seus extratos bancários ou transações. Ela sabia das ações da Andy ao encontrá-la naquele dia? Talvez uma briga tenha acontecido? Nunca saberemos. Perguntas perturbadoras que provavelmente ficarão sem resposta. E essa é uma das partes mais intrigantes desse caso. Mas no final, Maria Ângelos Molina foi levada ao tribunal por suas ações. E ela manteve sua inocência. Ela tinha uma desculpa para tudo, mas as evidências não mentiam. O tribunal concluiu que Andy era responsável pelo ataque a Ana. E o que tornou esse caso ainda pior foi o fato de Andy ter tentado destruir a reputação de Ana e acabar com a imagem dela. É assustador pensar que essa mulher era considerada uma amiga aos olhos de Ana. Mas Andy não era amiga, e sim uma golpista que se aproveitou de Ana e da confiança dela. Ela fez de tudo para transformar o dinheiro de Ana no dela, e não hesitou em tirar a vida de Ana por esse motivo. Andy estava enfrentando acusações de assassinato e falsificação, e no final foi considerada culpada das acusações contra ela. Mas a sentença foi o ponto em que ninguém ficou satisfeito. O tribunal espanhol condenou Maria Ângelos Molina a cumprir apenas 18 anos de prisão pelo assassinato de Ana Paz, 18 anos pelo dano que ela causou. Quanto à falsificação, ela foi condenada a mais 4 anos de prisão, totalizando 22 anos. Não esqueça que ela pode ter feito com o marido falecido o mesmo que fez com Ana. Mas, por motivos óbvios, ela não foi condenada por isso. Mas é aqui que as coisas ficam completamente devastadoras. Andy então recorreu de sua condenação e não muito tempo depois da sentença, olha só, a pena dela foi reduzida. Agora, ela só passaria 18 anos na prisão pelo assassinato de Ana e por roubar sua identidade. Isso era inacreditável. Pensar que as piores pessoas deste planeta acabam tendo tanta sorte é simplesmente loucura. Mas para piorar ainda mais, em dezembro de 2023, Andy recebeu algo chamado liberdade condicional de segundo grau. Lembre-se, ela é uma assassina e o ataque contra Ana não teria sido o primeiro. Mas basicamente, Andy voltou a ter acesso ao mundo exterior. Mas felizmente, isso durou pouco porque, em março de 2025, Andy foi presa novamente. E desta vez, ela foi presa em definitivo. Mas por qual crime você deve estar se perguntando? Bem, Andy estava nesse regime de liberdade condicional de segundo grau e foi pega tentando contratar um assassino de aluguel. Ela ainda tinha alguém de quem precisava se livrar. Não há palavras para essa mulher. Mesmo após tudo, ela seguia planejando maneiras de tirar a vida de outras pessoas. Felizmente, o plano dela falhou e a polícia a prendeu novamente. Ainda não se sabe o que ocorrerá com essa última tentativa de assassinato. Sabemos que Andy voltou à prisão e espero que fique lá indefinidamente. A questão é que Ana era uma mulher que trabalhava duro. Ela acreditava no perdão, em confiar nas pessoas e em tantas outras virtudes incríveis. Mas o fim dela foi o mais trágico, especialmente quando você considera que foi pelas mãos de alguém que ela chamava de amiga.